Bom, agora a gente vai falar sobre a fórmula de Taylor, ou polinômio de Taylor. Qual que é a ideia, pessoal? Qual a importância do polinômio ou da fórmula de Taylor? A fórmula de Taylor, pessoal, é uma aproximação de uma determinada função por um polinômio, né? E é uma melhor aproximação, né? Por exemplo, olha só, se a gente tem o gráfico de uma função, qual seria o polinômio de grau 1 que mais se aproxima da minha função naquele ponto? Né? Bom, polinômio de grau 1, qual que é o gráfico de um polinômio de grau 1? Uma reta. Então, qual que é a reta que mais se aproxima da minha função? Exatamente a reta tangente. Né? Então, a reta tangente é exatamente o polinômio, descreve o polinômio de grau 1 que mais se aproxima. Né? Depois, de grau 2, então teria uma parábola, né? Uma parábola aqui que mais se aproximaria da minha função. Né? De grau 3, é uma cúbica, né? Uma cúbica aqui que se aproximaria, né, da minha função. Grau 4 e assim por diante. Né? Então, quem é a tangente, né? A reta tangente aqui, ela é descrita de que forma? Lembra que a gente calculou lá no começo, quando a gente viu derivada? A gente pegava y menos y0 era igual a derivada, né? No ponto, né? X menos x0, que seria o c aqui, ó. E esse y0 seria f de c. E esse y seria f de x. Né? Não é isso que a gente... isso que descreve a reta tangente? Não é? Então eu posso isolar aqui, ó, f de x e passar esse menos f de c para o outro lado. Isso é f de c mais f' de c vezes x menos c. Então, quer dizer que eu estou aproximando a minha função de um termo constante. Né? Claro, a primeira aproximação antes mesmo da reta tangente, é a aproximação para uma função constante. Né? Constante igual ao valor dela no ponto. É a aproximação mais errônea, vamos dizer, que passe ali, tá? Que passe pelo ponto. E aí a gente tem a reta tangente, né? Inclui a derivada. A de grau 2 vai envolver até a segunda derivada. A de grau 3 até a terceira e assim por diante. Então, olha só, exatamente, ó, olha isso aqui. Exatamente o que apareceu aqui no polinômio de Taylor é exatamente o que aparece aqui quando a gente pega a reta tangente. Então essa expressão aqui vem da reta tangente. Se eu incluir essas duas, a gente vai ter uma parábola. Uma parábola que é próxima, que se aproxima da minha função. Se eu incluir a de grau 3, é uma cúbica e assim por diante, até grau n aqui. Tá? Então nessa definição aqui a gente define o que é o polinômio de Taylor. Então seja f de i do intervalo em R, uma função que admite derivadas até a ordem n num ponto x igual a c desse intervalo i. O polinômio de Taylor, quem é o polinômio de Taylor? Né? Então o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto c, que denotaremos por Pn de x, é dado dessa forma. Então ele começa primeiro a parte constante, depois a parte de grau 1, que envolve a primeira derivada, a parte de grau 2, que envolve a segunda derivada, e assim por diante, a parte de grau n, que envolve a enésima derivada. Bom, pessoal, às vezes vocês não lembram, né, de ter se deparado com essa exclamação aqui, que é o fatorial. Né? Então, um número, né, fatorial significa que eu vou multiplicar ele em todos os outros que vêm antes, e são inteiros. Né? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim por diante, até chegar no 1. Então, por exemplo, quanto que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Quanto que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é 2. Quanto que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 6 vezes 4, 24. E o 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, tudo aqui deu 24. 5 vezes 24, 120. É isso? Isso, 120. E assim por diante. Tá? Então, isso que é o fatorial que aparece aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. Opa, tem um quadrado aqui que errou aqui onde ele saiu. Né? Esse é o quadrado. Tudo ao quadrado. Tá? É tudo elevado ao quadrado.